que é preciso para ter projetos, estar em projetos efetivamente colaborativos? Bem-vindo, bem-vinda a esse canal que trago aqui reflexões sobre situações da vida humana, por exemplo, colaborar. Estamos vivendo aí um mundo contemporâneo em que a colaboração vai se tornando cada vez mais desafiadora. Vão se criando mitos ao redor desse conceito e será que vamos tendo sucesso nos projetos? A custo de quê? Então o vídeo de hoje é trazer um pouquinho sobre esse tema, que pode nos ajudar a ter uma vida um pouco mais harmoniosa enquanto seres humanos, que são seres sociais, que convivem juntos, que necessariamente precisamos estar em relação. Relação talvez seja o grande tema humano. Estamos todo o tempo em relação. Eu estou em relação com a pessoa da padaria, eu tenho que conversar com a pessoa do banco, do call center, Então todo o tempo eu estou me comunicando com alguém. Imagina em projetos. Eu vou dedicar esse vídeo para a gente falar sobre colaboração em projetos. Então o que eu preciso? É claro que se a gente está numa equipe que as pessoas colaboram, que minimamente nós vamos tentando facilitar a vida uns dos outros, porque é fato que às vezes pessoas tornam a vida um pouco mais difícil. Aquela que complica, tudo cria situação, e então a vida vai ficando complicada e todo mundo já fica, vamos ter que pedir para aquela pessoa, será que vai fazer, será que não vai fazer, e quanto tempo que vai demorar? Essas dúvidas vão gerando algo que se chama desconfiança. Então aí é o primeiro grande tema. Para a gente trabalhar em equipe efetivamente, precisamos ter confiança. Aí eu te convido a assistir um vídeo sobre confiança, que eu deixo o link aqui, para a gente aprofundar um pouquinho sobre esse tema, para você vir aqui comigo e a gente junto refletindo sobre a confiança em equipes, em projetos. E por que eu falo como terapeuta falando de projetos? Porque eu me interessei por esse tema, e aí já tem 15 anos que estou aí, talvez um pouquinho mais, porque nos projetos, nesse tipo de relação, muito se manifesta da pessoa. Então, claro, é uma grande oportunidade para também se trabalhar. Então aí vou trabalhando como as pessoas podem se conhecer e se desenvolver ao mesmo tempo que fazem projetos, que tentam construir na vida com propósito, com motivação, com entusiasmo. E o que eu vejo nos grupos, nas equipes com quem eu tenho trabalhado? Que a desconfiança é um grande problema. E às vezes não é que eu não confio naquela pessoa efetivamente, porque é uma pessoa má, porque é uma pessoa que não tem boa índole. Não, não é isso. Mas às vezes a pessoa, ela sempre atrasa. Então amanhã, olha, tem que entregar, tem uma entrega para fazer daqui 2 dias. A pessoa no último minuto está esbaforida tentando entregar e terminar a tarefa. Então isso vai gerando uma desconfiança na equipe, uma tensão e até um estresse. Ou às vezes um chefe que está ali sempre cobrando, controlando o que está fazendo, o que está fazendo, o que você está fazendo, como que você está fazendo. Esse tipo de pressão que tem o controle, mas por trás do controle há sempre uma desconfiança. O controle, em última instância, talvez ele seja para prevenir que algo vai errado. Então é quase uma defesa. Então essa pessoa que age controlando, ela também está mostrando ali para aquela equipe que não posso relaxar. A gente tem que estar atento todo o tempo. E isso é um nível de desconfiança. Então, para a gente colaborar efetivamente, e não necessariamente a colaboração tenha que ser em um projeto horizontal, um projeto em que não há chefe. Não, a colaboração ela acontece na medida em que
eu vou além do meu próprio interesse e contribuo para facilitar o trabalho de todos, o meu trabalho, para a gente chegar num lugar comum, para a gente chegar em algum lugar que precisamos chegar, que todos estão ali, porque se é uma equipe, todos estão caminhando para chegar em algum lugar, que seja bater uma meta de vendas, que seja construir algo em um determinado prazo. Então, a colaboração não necessariamente é um projeto, o projeto colaborativo, é como nós podemos trabalhar juntos da melhor forma possível. Seja um projeto horizontal, em que não há necessariamente um chefe, chamamos isso de liderança situacional, há projetos muito interessantes no mundo dessa natureza, mas também em uma empresa tradicional, como a hierarquia, também podemos ter essa atitude colaborativa, em que diminui a competição e aumenta a colaboração e aumenta a cooperação, em que facilitamos a vida uns dos outros. E para isso, como eu disse, o ponto-chave é a confiança. E aí esse controle pode ser tanto porque a pessoa que está ali controlando tudo, tomando conta de tudo, com esse alto nível de defesa, tanto porque não confia na equipe, quanto ela já é, por natureza, uma pessoa desconfiada. Então aí você está vendo que a gente passa a olhar para si mesmo. Então num trabalho aí de equipe, o que é que nós vamos ver? Até que ponto isso é da sua característica individual, pessoal, de personalidade, e até que ponto que isso é da equipe. Que eu não confio nas pessoas que estão ali trabalhando juntas. Então aqui, percebe que a gente vai vendo camadas. A questão é desse grupo de trabalho ou a questão é pessoal que se estende para o trabalho? E aqui eu já trago um outro ponto. No passado, e às vezes eu ainda escuto pessoas falando isso, eu não deixo que a minha vida pessoal, que as minhas questões interfiram na minha vida profissional. Isso é a maior ilusão do mundo, porque não existe eu fazer essa separação tão distinta. Se você tem uma forma, uma personalidade, se você tem seus traumas, você tem as suas dores pessoais, você não chega no trabalho e isso acabou. Isso está ali, se manifestando de alguma forma, não diretamente, mas a nível de comportamento. Então é claro que você profissionalmente não vai levar os seus temas familiares, mas em relação à sua estrutura de personalidade, não dá para separar. Então por isso é uma grande oportunidade o que acontece no seu ambiente de trabalho e de projetos para ver o que é seu. O que é seu que está interferindo ali, como, por exemplo, uma atitude desconfiada da vida por ela mesma, que você está sempre numa atitude de defesa, por exemplo. Esse é um dos exemplos que podem aparecer, né? Uma das características de uma pessoa que podem aparecer. Ela vai interferir, porque esse é o seu padrão de vida, o seu padrão de estar na vida. Mas se você percebe este padrão acontecendo junto no seu trabalho, que nós como adultos passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho, isso é uma característica do adulto, ali vão manifestar as suas características que você precisa trabalhar. E se você prestar atenção, aí você pode olhar para si mesmo. E aí isso não é tema do trabalho, isso é tema seu. E este movimento que você faz para si mesmo já é uma contribuição para você, para a equipe, para que as pessoas possam trabalhar melhor, todos os envolvidos. Então eu costumo dizer que quando a gente está trabalhando em equipe, com essa atitude colaborativa, eu trabalhar em mim mesmo, eu olhar para mim mesmo, já é uma grande contribuição para toda a equipe. Esta autorresponsabilidade. Porque senão você tira de si mesmo a responsabilidade do que é seu e transfere para os outros, para que eles tenham que lidar com o seu comportamento desafiador. Então não é uma questão da pessoa, é uma questão sua, é uma questão minha. E se eu não olho para a minha questão, o outro vai ter que dar conta dela. E será que isso é responsabilidade do outro? Ou isso é sua responsabilidade? Então,
para a gente trabalhar e ter sucesso nos projetos, eu preciso assumir a responsabilidade do que é meu. Assumir a responsabilidade das minhas dores do passado, cuidar do que é meu. E certamente vai facilitar a vida e eu vou ser uma pessoa mais confiável. A equipe, se todos cuidam do que é seu, cada um assume o cuidado consigo mesmo, o seu trabalho interior, e aí me vem isso aqui, e eu vou deixar o link disso também, do que é o trabalho interior, que eu já falei sobre isso um tempo atrás. Se cada um cuida do que é seu, a gente começa a ter uma equipe confiável. Pessoas confiáveis, pessoas que podem se comunicar melhor, pessoas que sabem distinguir o que é delas mesmas e o que é do outro. Aí não há essas inter-relações de questões individuais. E aí vamos para um outro nível aqui para ir fechando, que é bem importante, e depois provavelmente eu vou falar um pouco mais disso, é que um fator também que cria confiança, que cria uma confiança na equipe, de que estamos entendendo, compreendendo o que está acontecendo em termos do projeto, é seguir um método. Porque um método, ele me dá um passo a passo em que toda a equipe vai junto, sabendo o que está acontecendo. Então a gente define os objetivos, as metas, as tarefas, as responsabilidades de cada um. Isso também é fator de criar confiança, porque a linguagem do projeto, a compreensão de onde se precisa chegar, todos estão compreendendo. E se não há um método, uma abordagem que vá nos conduzindo aí juntos para essa compreensão, a equipe costuma ficar perdida. E tem um outro fator, porque há muitos métodos tradicionais que são muito comuns e são ótimos, inclusive, são muito bons, mas que estão muito focados no fazer. Muito focados em planejar e fazer, planejar e fazer, planejar e fazer. E há mais ou menos uns 13 anos atrás, sei lá, mais ou menos em 2011, eu encontrei um método muito interessante que se chama Dragon Dreaming, que ele traz mais dois conceitos, também como método e também como técnicas, em que nos ajudam a construir essa compreensão comum da equipe para chegar em algum lugar, para ter sucesso, que se chama Dragon Dreaming. Ele introduz ali um conceito de sonho e celebração e técnicas que você aplica aí, que vai gerando uma motivação na equipe e gerando processos de reflexão do aprendizado, de avaliação, que contribuem para o planejamento e para a realização. Então esse método foi muito interessante porque ele vai, a cada etapa desse passo a passo, porque construir um projeto é um passo a passo, motivação. E essa construção junto na equipe, com tudo que eu falei antes, vai gerando, aprofundando na confiança entre os pares, entre as pessoas que estão envolvidas. Então, além do fator relações, ter um método, um passo a passo que me ajude a construir essa confiança, essa compreensão comum, também sustenta o projeto, a colaboração que vai acontecendo entre a equipe. Então, parece fácil colaborar, essa palavra é linda, né? E hoje está falando aí, super comum, há 15 anos atrás não era tão comum assim, mas hoje é. Mas não é fácil. Não é fácil porque tem a ver com relação, tem a ver com comunicação, tem a ver com eu facilitar o processo. E para eu facilitar o processo, às vezes eu preciso renunciar a alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, do meu próprio interesse, né? Considerar que há um outro ali envolvido. Então, eu desejo que essas palavras, essa reflexão te ajudem a pensar sobre os seus projetos para facilitar a sua vida, para facilitar você alcançar a sua meta, o seu sonho, para facilitar o seu processo na construção dos seus projetos e no sucesso dos seus projetos. Então, se você gosta desse vídeo, se esse tema é um tema que te toca, que faz sentido, compartilhe aqui comigo. Qual é o seu desafio
para colaborar? Qual o seu desafio na prática quando você está aí no dia a dia e você quer colaborar? O que você vê que é mais difícil? Quem sabe aí você me ajude a pensar em outros temas para a gente refletir junto e ir aprofundando para termos sucesso nos nossos projetos e na vida. Desejo muito sucesso. Te vejo no próximo vídeo.